Olá galera, tudo bem? Estamos aí para produzir mais um vídeo para a turma do sexto ano de História. Hoje falaremos sobre o capítulo 3, né? Os primórdios da humanidade. Logo lá no iniciozinho do capítulo, o autor ele fala sobre esse divisor de águas, né? Pré-história e história, e logo abaixo, na página 31, aí no início do capítulo, ele fala sobre esse divisor, que é a invenção da escrita, né? Antes e depois da invenção das escritas. E ele decorre, perdão, sobre esse conceito, onde ele fala lá embaixo, assim, fala assim, para fim didático, manteremos uma divisão entre pré-história e história. Para isso, levaremos em consideração o surgimento do homem e da escrita. Então, veja bem, ele está usando dois grandes e importantes elementos, o homem e a escrita, né? Então ele usa o foco para falar sobre esse capítulo, sobre dessa evolução do homem e como que essa escrita levou também à evolução desse mesmo homem, né? Aí tanto que ele fala as idades do homem. Por que ele está falando sobre as idades do homem? Porque a partir da divisão histórica, aquela mesma divisão que nós vimos lá no primeiro capítulo, né, onde ele faz a divisão antes e depois da escrita, né, idade é a história antiga, né, idade, enfim, até chegar na história contemporânea que estamos vivendo, ele vai fazendo uma análise dessa evolução. Tanto que ele fala assim, a Idade Média, que vai do surgimento da escrita em 3000 a.C. até 476 depois de Cristo. Aí ele vai colocando algumas imagens, né, para você ter uma noção e situando como é que era o ambiente, né, desse homem. Aí ele vai falar também a Idade Média, né? Ele vai dando os períodos, né? Enfim, eu não vou ficar lendo aqui para vocês porque são trechos curtinhos que estão lá informando. Aí ele vai falar da Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E é interessante a imagem que ele usa para definir o que seria a Idade Contemporânea. É o homem na Lua. Então a gente observa a imagem lá do início, né? Do homem, né? Aquele homem primitivo, né? Ele provavelmente ali carregando nas suas costas uma caça, né? Amarrada ali a uma que poderia ser uma flecha, né? Ou uma ponta de flecha amarrada numa madeira, ao ponto da evolução desse homem, né? Do que ele chama de as idades do homem, até esse homem que se tornou um homem grande, além dele ter conquistado tudo dentro do nosso universo terrestre, ele está agora em outro nível, né? Explorando o espaço, né? Olha só que interessante que é essa colocação do autor. Então mostra essa evolução. Aí logo em seguida ele vai falar sobre a pedra lascada, né? Aí ele trata da seguinte maneira: na pré-história, o período mais antigo e mais longo da história humana é conhecido como Paleolítico. O termo pedra lascada refere-se ao período que se estende por aproximadamente 4 milhões de anos antes de Cristo. Observe quando nós formos falar da idade da pedra polida, ela vai ter uma característica muito interessante em relação à pedra lascada, porque é um período de 4 milhões de anos, onde ele teve praticamente estagnado, digamos assim, fazendo a mesma coisa. Mas quando chega no processo lá da pedra política, da pedra polida, olha só o que o autor diz. Na pré-história, Neolítico ou período da pedra polida é um período relativamente curto que levou o homem a um desenvolvimento significativo em sua vida social, política e econômica. Então ele teve uma evolução extraordinária, né? De que maneira? Demonstra-se que ele está se organizando, né? Você sabe, já sabe muito bem, eu falei isso em sala, né? Que existe aquele momento do homem, é, do homem nômade, onde ele fica se deslocando de um lugar para o outro, e do homem, é, me fugiu a palavra,
bom lembrar, daqui a pouquinho eu já me lembro da palavra que estava com ela na minha cabeça. Ele passa a ser um homem mais fixo, ele vai passar a ficar mais fixo, né? Tem uma palavrinha específica, mas eu já me lembro. Tá? Então, na Pedra Polida, ele vai dar esse tratamento desse crescimento social, político e da economia, né? Ele vai se tornar um homem sedentário, essa é a palavra. Porque ele vai se fixar, ele vai começar a construir vilas, vai começar a surgir lideranças. Então, começa também uma questão de quem está te relacionando. Eu me lembro que eu tinha um professor no meu primeiro período de faculdade, o Ramofli Ramalho, que ele falava que bem no início dessas idades dos homens, né, homens e mulheres faziam todas as atividades juntas, né? Não havia uma divisão dessa, tipo assim, a mulher só faz isso, o homem só faz aquilo, não. Eles faziam tudo juntos. E o que ele está querendo nos dizer com isso? Que há um momento da história da humanidade em que a mulher e o homem estavam no mesmo nível, não havia essa discussão de diferença pelo sexo. A mulher só pode fazer isso porque isso é só atribuição das mulheres, né? Isso aqui só pode fazer os homens porque os homens precisam fazer somente isso, tá? Quando houve essa evolução a partir do que ele chama de as idades dos homens, essa característica muda, né? A mulher vai cuidar também de algumas questões, né? Principalmente para a criação dos filhos, da casa, né, algumas tarefas ali nas plantações, mas a administração disso tudo vai ficar na mão dos homens. E vejam só, nós estamos falando de idade da pré-história, né, dessa transição entre a pré-história para a história a partir da criação escrita. Somente nos anos 60 é que com o movimento feminista começou essa cobrança por parte da mulher, né? Ela teve essa iniciativa de busca pela igualdade na sociedade, né? E isso é algo que nós discutimos ainda até hoje, né? Há essa diferença, por mais que a gente não reconheça, né? Ou algumas pessoas não reconheçam, digam que essa desigualdade ela não é assim tão exorbitante, mas ela de fato ela é exorbitante mesmo, né? Mulheres que trabalham numa mesma empresa, numa mesma função, elas têm diferenças salariais, né? Enfim, aí engloba várias outras questões sobre o assunto. Isso é só um parênteses para você entender, né, que quando nesse processo de evolução, com muitas coisas podem ser debatidas, né? Então ele fala, né, desse período importante da Pedra Polida, aonde ele vai caracterizar essa evolução de estruturação social, né, das vilas, a partir daí até o que nós iremos estudar a partir do capítulo 4, né, que é falando sobre as grandes civilizações, Mesopotâmia, Egito, que já são mais estruturadas economicamente e com uma política bem definida, mas isso nós vamos falar lá um pouco mais adiante. Então ele vai te dizer sobre os grupos de caçadores, como era a característica desses grupos sociais, né? Como que era a partir né, a contribuição da arqueologia aos historiadores, aos pesquisadores desse período. A arqueologia ela é muito importante, ela tem um papel fundamental para a construção de lacunas, de fragmentos dessa história, desse período histórico, né? E ele vai dar um quadrozinho lá na página 35, onde ele faz a divisão de paleolítico, mesolítico e neolítico. E ele dá pontos específicos de cada um deles, né? Vou dizer apenas alguns aqui. Lá no Neolítico, né? Nômades, aquilo que eu falei, eles deixam de ser nômades, né? Ele tem uma característica de nômade, eles são fixos ali. Eu dei até um exemplo de um desenho animado muito bacaninha aí, os Crudes, né? Que mostra um grupo familiar junto com um rapaz lá, né? Um outro menino. Mas ele já tinha conhecimento do fogo, aquela outra família não tinha. Então, quando há essa aproximação desses dois grupos, né, desses dois clãs, vamos dizer, digamos assim, eles começam a construir uma nova formação. E praticamente, né,
com novos conhecimentos, é onde vai ter essa mudança social desse grupo, né, do que o autor chama das idades dos homens. Né? São caçadores e coletores, estabeleciam-se em locais protegidos. Né? Você imagina sem ter conhecimento do fogo, né? Vivendo na noite, naquela escuridão, como se proteger dos perigos. No Mesolítico, né? Período de transição para o Neolítico, né? A utilização de utensílios em argila, que isso característica que são povos que tinham já habilidades, né? Isso mostra inteligência naquelas pessoas de produzir algo a partir da argila. Modificações no ambiente terrestre refletiram nos hábitos dos homens, né? Ou seja, na medida que você vai mudando as suas características, aquilo vai mudando os seus hábitos, né? Você vai mudando de acordo, você vai se adaptando aos novos meios onde você vive. E sedentarização de grupos. O que isso significa? É exatamente o que eu estava falando. Quando ele sai da estruturação de nômade e vai para essa estruturação de sedentarismo, eles já começam a se concentrar num determinado local, né? É o que vai caracterizar essas construções de vilas, vão surgir os líderes, isso vai surgindo de forma natural. E fechando o Neolítico, né? Ele vai falar da Revolução Neolítica, a agricultura é a base da economia dessas pessoas, pecuária, construção, né, de canoas e jangadas. Ele já tem essa habilidade de deslocamento, sabe da importância de se deslocar pelos rios, né? Há uma característica meio importante, né? Eles já não são mais homens das cavernas. São homens que já têm suas construções de casas de madeira, tijolos, pedra, barro. Ou seja, percebemos uma evolução em todas as características, principalmente nessa questão de moradias, né? Ele vai falar da propriedade e do Estado. Tá? O que isso quer dizer, Carlos, para vocês? É que há a presença agora de liderança e de que a terra ela é um bem preciosíssimo.